No jantar, minha filha perguntou do dinheiro que ela mandava. Fiquei confuso, até que minha mulher. Era uma quinta-feira de março, daquelas em que o calor ainda insistia em Uberlândia, mas a brisa da tarde já anunciava que o outono estava chegando. O cheiro de café fresco misturado com o aroma do frango ensopado que a Joana tinha feito enchiam nossa cozinha simples, mas sempre acolhedora. Eu estava sentado na cadeira de sempre, aquela de encosto meio torto que a Joana vivia pedindo para eu trocar, mas que tinha se moldado perfeitamente às minhas costas depois de tantos anos. Do lado de fora, o João da casa vizinha estava regando as plantas, e o barulho da mangueira na terra seca fazia aquele som que sempre me trazia paz. A Letícia tinha chegado de São Paulo na noite anterior. Minha filha, enfermeira dedicada, estava com aquela aparência cansada de quem trabalha demais, mas seus olhos brilhavam toda vez que olhava para nós. 42 anos, e ainda me chamava de paizinho como quando era criança. A mesa estava posta com a toalha de crochê que minha sogra tinha feito anos atrás, aquela que a Joana só usava nas ocasiões especiais. Os pratos desirmanados, alguns da primeira baixela do nosso casamento, outros comprados ao longo dos anos, contavam nossa história de pequenas conquistas e momentos simples de felicidade. Deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar essa história que vai mexer com seus sentimentos. A Joana servia o frango ensopado com aquele cuidado de sempre, colocando primeiro no meu prato, depois no da Letícia e por último no dela. Era um ritual nosso, repetido há décadas, e que sempre me fazia sentir amado e cuidado. Pai, como é que tá a saúde da mamãe? A Letícia perguntou enquanto cortava um pedaço de mandioca. Espero que o dinheiro que eu mando todo mês esteja ajudando com os remédios e as consultas dela. Senti como se o garfo tivesse travado no meio do caminho até minha boca. Dinheiro? Que dinheiro? Consultas? A mandioca que estava mastigando pareceu virar areia na minha boca. Olhei para Joana, esperando que ela explicasse alguma brincadeira da Letícia, ou que corrigisse algum mal-entendido. Mas vi algo nos olhos da minha mulher que nunca tinha visto antes. Era como se ela estivesse pedindo socorro silenciosamente, como se estivesse afogando e não soubesse como pedir ajuda. Que dinheiro, filha? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas sentindo um frio na barriga que não tinha nada a ver com a idade. E que consultas? Sua mãe não vai no médico há meses. O silêncio que se fez naquela cozinha foi tão denso que eu podia ouvir o relógio da sala batendo, marcando cada segundo que parecia uma eternidade. A Letícia olhou para mim, depois para a mãe, e novamente para mim, com uma expressão de confusão crescente. Pai, os R$ 500 que eu mando todo mês há mais de um ano, para ajudar com o tratamento da mamãe. A voz dela estava ficando mais baixa, como se ela começasse a perceber que algo estava muito errado. Vocês não conversaram sobre isso? Senti como se o chão da cozinha estivesse se movendo debaixo dos meus pés. 45 anos de casamento. 45 anos dividindo tudo, conversando sobre cada centavo que entrava e saía de casa, decidindo juntos desde a compra de um pacote de açúcar até a troca do botijão de gás. E agora? Agora minha filha estava falando de R$ 500 mensais e tratamento médico como se fosse algo natural, algo que eu deveria saber. A Joana não levantou os olhos do prato. Suas mãos, sempre tão firmes, tremiam ligeiramente enquanto cortava o frango em pedaços cada vez menores, como se isso pudesse fazer o momento desaparecer. Joana, chamei, e minha voz saiu mais grave do que eu pretendia. Que história é essa? Foi então que ela finalmente me olhou. E nos olhos da mulher que eu amava há quase meio século, vi algo que me gelou por completo. Culpa. O resto do jantar passou como um filme mudo. A Letícia tentou algumas vezes quebrar o silêncio constrangedor, falando sobre o trabalho no hospital, sobre o trânsito de São Paulo, qualquer coisa para fugir daquele clima pesado que tinha se instalado na nossa cozinha. Mas eu não conseguia tirar os olhos da Joana. Cada movimento dela parecia estranho agora, como se eu estivesse vendo uma pessoa diferente sentada ali. A mulher que conhecia cada ruga do meu rosto, que sabia que eu gostava do café mais forte pela manhã e mais fraco à tarde, que dividia comigo até os pensamentos mais bobos. Essa mulher estava escondendo dinheiro de mim. Quando a Letícia se recolheu para o quarto de hóspedes, o antigo quarto dela, que a Joana mantinha sempre arrumado como se nossa filha ainda fosse voltar para morar conosco, finalmente ficamos sozinhos. O barulho da televisão do vizinho chegava abafado através da parede fina. Eram daqueles programas de auditório que passam à noite, com música alta e plateia gritando. Normalmente, esse barulho me irritava,
Mas naquela noite parecia ser a única coisa mantendo nossa casa ligada ao mundo normal. A Joana lavava a louça com mais força do que o necessário. O barulho dos pratos batendo uns nos outros ecoava pela cozinha como pequenos trovões. Ela sempre fazia isso quando estava nervosa, limpava a casa com uma energia quase agressiva, como se pudesse esfregar os problemas para longe junto com a sujeira. Joana, chamei, e minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Preciso que você me explique essa história do dinheiro. Ela parou de lavar os pratos, mas não se virou. Ficou ali, de costas para mim, as mãos ainda dentro da água ensaboada, como se pudesse fingir que não tinha me ouvido. Não é nada demais, Arnaldo, ela murmurou, ainda de costas. A Letícia só quis ajudar com umas coisinhas. Coisinhas? Levantei da cadeira, sentindo o joelho esquerdo reclamar como sempre fazia. R$ 500 por mês há mais de um ano não são coisinhas. Joana, e que história é essa de tratamento? Você está doente? Foi então que ela se virou, e pude ver que seus olhos estavam vermelhos. Não de choro, mas daquele jeito que ficam quando a pessoa está lutando muito para não chorar. Arnaldo, por favor. Sua voz estava pequena, quase sussurrada. Não é nada que você precise se preocupar. Senti uma raiva crescendo no peito, mas não era uma raiva normal. Era uma raiva misturada com medo, com decepção, com uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Não é nada que eu precise me preocupar, repeti, e percebi que minha voz estava subindo de tom. Joana, nós somos casados há 45 anos. 45 anos. Nunca escondemos nada um do outro. Nunca. Ela secou as mãos no pano de prato com movimentos lentos, como se cada gesto fosse doloroso. O pano estava desbotado, com pequenos furinhos nas bordas, um daqueles que ela insistia em manter porque ainda servia. Tem umas consultas que eu preciso fazer, ela disse finalmente, sem me olhar nos olhos. Nada sério. A Letícia ficou preocupada e quis ajudar. Que tipo de consultas? Insisti. Com que médico? Para quê? O silêncio voltou a se instalar entre nós, mas agora era diferente. Não era mais o silêncio confortável de duas pessoas que se conhecem bem. Era o silêncio de quem está escondendo algo importante. Lá fora, o cachorro do seu Manuel começou a latir para alguma coisa na rua. Era um latido insistente, irritante, que cortava a noite como uma sirene. Normalmente, eu reclamaria, talvez até gritasse da janela para o seu Manuel calar o bicho. Mas naquela noite, nem conseguia me concentrar no barulho. Joana, falei mais baixo, tentando controlar a emoção na voz. Você está me assustando. Se você está doente, eu preciso saber. Sou seu marido. Tenho o direito de saber. Foi então que ela me olhou diretamente e vi lágrimas começando a se formar nos cantos dos seus olhos. Não é bem doença, ela sussurrou. É complicado, Arnaldo. Então me explica, disse, me aproximando dela. Me fala o que está acontecendo. Por que você não pode me contar? Ela abaixou a cabeça, olhando para as próprias mãos como se elas fossem segurar as palavras que ela não conseguia dizer. Por que você vai ficar decepcionado comigo? Ela murmurou, tão baixo que eu quase não escutei. E eu não aguento ver decepção nos seus olhos. Meu coração começou a bater mais forte. 45 anos de casamento, e nunca tinha visto minha mulher com tanto medo de me contar alguma coisa. Joana, olha para mim, pedi, tocando gentilmente o rosto dela para que me olhasse. Não existe nada nesse mundo que você possa me falar que vai mudar o amor que eu sinto por você. Nada. Ela me olhou então, e nos seus olhos vi uma dor que eu não sabia que existia. Você promete? Ela perguntou, como uma criança pedindo para ter certeza de que não vai levar bronca. Prometo, respondi, sem nem imaginar que essa promessa seria uma das mais difíceis da minha vida para cumprir. Ela respirou fundo, como quem está se preparando para pular de um penhasco. Eu tenho um vício, Arnaldo. E o mundo parou. As palavras "eu tenho um vício" ficaram ecoando na cozinha como se fossem feitas de chumbo. Olhei para Joana tentando processar o que ela tinha acabado de dizer. Vício? Minha Joana? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi bebida. Mas isso não fazia sentido. Ela mal tomava uma cervejinha gelada no domingo. Cigarro também não era, porque ela sempre fez questão de que nossa casa fosse livre de fumo, especialmente depois que meu pai morreu de câncer no pulmão. Que tipo de vício? Perguntei,
Sentindo minha voz sair estranha, como se não fosse minha. Ela se sentou na cadeira da frente, aquela que sempre foi dela, e colocou as mãos sobre a mesa. Pude ver que elas tremiam levemente. Remédio, ela sussurrou, olhando para baixo. Eu tomo remédio demais. Por um momento, senti um alívio tão grande que quase sorri. Remédio? Era só isso? Pensei em todas as coisas terríveis que tinham passado pela minha cabeça nos últimos minutos. Mas que remédio, Joana? Para a dor? Para dormir? Para a ansiedade, ela disse, e sua voz estava ficando cada vez mais baixa. Começou com os calmantinhos que a doutora passou quando a Letícia se mudou para São Paulo. Você lembra como eu fiquei quando ela foi embora? Lembrava sim. A Joana tinha passado semanas chorando, dizendo que a casa estava vazia demais, que não sabia o que fazer com tanto silêncio. Eu achava que era coisa normal de mãe, que ia passar com o tempo. A doutora passou uns comprimidos para eu tomar quando ficasse muito ansiosa, ela continuou. No começo, era só meio comprimido de vez em quando. Mas aí eu comecei a precisar de mais. Senti um frio na barriga começando a se formar. Mas como, Joana? Primeiro foi um comprimido inteiro. Depois 2. Aí comecei a tomar todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Sua voz estava quebrando. Quando vi, não conseguia mais ficar sem. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio pesado, cheio de coisas que eu não queria entender, mas que começava a entender mesmo assim. E o dinheiro da Letícia? Perguntei, já temendo a resposta. Para comprar os remédios, ela confessou, as lágrimas finalmente escapando. Quando a receita da doutora acabou, eu comecei a comprar sem receita. É muito caro, Arnaldo. E eu não conseguia parar. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Minha mulher, a mulher que eu admirava pela força, pela honestidade, estava comprando remédios ilegalmente. E mentindo para mim há mais de um ano. Por que você não me contou? Perguntei, tentando não soar acusatório, mas sabendo que minha voz estava carregada de mágoa. Porque eu tinha vergonha, ela soluçou. Porque toda vez que eu tentava parar, não conseguia. Porque você sempre foi tão direito, tão correto. Como é que eu ia falar para você que sua mulher virou uma viciada? A palavra viciada saindo da boca da Joana foi como um tapa na cara. Viciada. Minha Joana, viciada em remédios. E a Letícia sabe disso? Perguntei. Não tudo, ela admitiu, secando o nariz com a manga da blusa. Ela sabe que eu preciso de medicação para ansiedade, mas não sabe que chegou nesse ponto. Eu disse para ela que estava fazendo acompanhamento médico, que os remédios eram caros. Mais mentiras. Camadas e camadas de mentiras construídas ao longo de meses, talvez anos. Era como descobrir que a pessoa que você conhece melhor no mundo é, na verdade, uma completa estranha. Quantos comprimidos você toma por dia? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Depende do dia, ela murmurou. Nos dias ruins, podem ser 10, 12. 12 comprimidos. Levantei da cadeira e comecei a andar pela cozinha pequena, tentando processar tudo isso. 12 comprimidos de ansiolítico por dia. Como é que eu não percebi? Como é que, dormindo na mesma cama há 45 anos, eu não notei que minha mulher estava tomando 12 comprimidos por dia? Onde você guarda esses remédios? Perguntei. No banheiro, ela disse. Naquela caixinha de remédios velhos, embaixo dos outros. A caixinha de remédios velhos. Quantas vezes eu tinha aberto aquela caixinha procurando um Tilenol ou um Engov, e nunca tinha prestado atenção no que havia lá dentro. Quantas vezes Joana tinha escondido sua dor bem debaixo do meu nariz, e eu não tinha visto. Joana, disse, voltando para a mesa e me sentando de frente para ela. Você entende que isso é perigoso? Que você pode morrer tomando tanto remédio assim? Ela me olhou então, e nos seus olhos vi não apenas culpa, mas desespero. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei que é perigoso. Mas eu não consigo parar. Arnaldo. Já tentei várias vezes. Quando eu fico sem, eu tremo, tenho pesadelos, fico com tontura. É horrível. Estendi a mão e toquei no rosto dela, sentindo as lágrimas quentes molhando meus dedos. Por que você não pediu ajuda? Perguntei. Por que não me contou desde o começo?
Porque eu achei que conseguiria resolver sozinha, ela disse. E quando vi que não conseguia, já era tarde demais. Já tinha mentido demais, escondido demais. Como é que eu ia voltar atrás? Ficamos ali sentados em silêncio por alguns minutos, ela chorando baixinho e eu tentando entender como nossa vida tinha chegado nesse ponto. Lá fora, a rua estava silenciosa. Até o cachorro do seu Manuel tinha parado de latir. Tem mais alguma coisa que você não me contou? Perguntei finalmente. Ela hesitou. E essa hesitação foi como uma punhalada. Tem, ela admitiu. Tão baixo que eu quase não escutei. Meu coração disparou novamente. O quê? As dívidas, ela sussurrou. Eu devo dinheiro. Dívidas. A palavra saiu da minha boca como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Que dívidas, Joana? Ela não conseguia mais me olhar nos olhos. Suas mãos tremiam tanto que ela teve que entrelaçar os dedos para tentar controlá-las. Cartão de crédito, ela murmurou. Empréstimo no banco. Até no carnê do Casas Bahia. Senti o mundo girando. Em 45 anos de casamento, sempre controlamos nosso dinheiro juntos. Cada compra era discutida, cada gasto planejado. Éramos daqueles casais que guardavam moedinha no cofre para as emergências. Quanto? Perguntei, preparando-me para o pior. 23 mil, ela sussurrou. O número ficou suspenso no ar da cozinha como uma bomba prestes a explodir. 23 mil reais. Nossa aposentadoria inteira não chegava a 2.500 por mês. 23 mil reais, Joana. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Em remédios? Não só remédios, ela disse, começando a chorar mais forte. Quando eu ficava muito ansiosa, eu saía de casa e comprava coisas. Roupas que eu nem precisava, utensílios para a cozinha, decoração. Era como se comprando eu me sentisse melhor por alguns minutos. Compras compulsivas. Remédios sem receita. Mentiras por mais de um ano. Estava descobrindo que minha mulher tinha se tornado uma pessoa completamente diferente, e eu não tinha percebido nada. O pior era a sensação de que eu tinha falhado como marido. Como é que uma pessoa vive com outra por 45 anos e não percebe que ela está sofrendo tanto assim? Os cobradores já ligaram algumas vezes, ela continuou. Eu sempre inventava uma desculpa quando você estava por perto. Dizia que era engano, telefonema errado. Agora eu lembrava. Várias vezes nos últimos meses a Joana tinha atendido o telefone e desligado rapidamente, dizendo que era trote. Eu nunca desconfiei. E a Letícia não sabe de nada disso? Perguntei. Nada das dívidas. Ela só sabe dos remédios. E olhe lá. Joana secou o nariz na manga da blusa novamente. Ela já tem a vida dela, os problemas dela. Não queria carregar ela com os meus. Levantei da cadeira e fui até a janela da cozinha. Lá fora, a rua estava silenciosa e escura. As casas dos vizinhos tinham luzes acesas nas janelas. E imaginei todas aquelas famílias vivendo suas vidas normais, sem os segredos que estavam destruindo a nossa. Joana disse, ainda de costas para ela. Você entende que isso pode acabar com a gente? Que se não pararmos isso agora, vamos perder nossa casa, nossa tranquilidade, tudo. Eu sei, ela soluçou. Eu sei e tenho tentado parar, mas não consigo. É mais forte que eu. Me virei para olhar para ela, e pela primeira vez na vida, vi minha mulher como uma pessoa frágil. Não a mulher forte que criou nossa filha, que cuidou da casa, que sempre foi meu porto seguro. Via uma pessoa quebrada, assustada, perdida. Amanhã nós vamos resolver isso, disse, voltando para a mesa. Vamos procurar ajuda médica de verdade, vamos conversar com o banco, vamos ver o que dá para fazer. Você não vai me deixar? Ela perguntou, com a voz de uma criança abandonada. Segurei as mãos dela, sentindo como estavam frias e trêmulas. 45 anos. Joana. 45 anos. Você acha que eu vou desistir de você agora? Ela chorou mais forte então, mas dessa vez parecia um choro de alívio. Mas amanhã mesmo, você me entrega todos os remédios que tem escondido, disse. E vamos fazer isso direito, com médico, com acompanhamento. Não dá para continuar fingindo que não está acontecendo. Ela concordou com a cabeça, ainda chorando. Lá fora, começou a chover.
Uma chuva fina de março que batia mansamente na janela da cozinha. O som era reconfortante, como se estivesse lavando não apenas a rua, mas também nossa casa, nossa vida. Não sabia ainda como íamos resolver tudo aquilo. Mas pela primeira vez desde o começo daquela conversa terrível, senti que talvez houvesse uma luz no fim do túnel. A noite passou em claro. Ficamos acordados até quase 5 da manhã conversando, chorando, tentando entender como tudo tinha chegado naquele ponto. A Joana me contou detalhes que me partiram o coração, como ela escondia os remédios, como inventava desculpas para sair de casa e ir nas farmácias, como mentia para nossa filha nos telefonemas. Quando finalmente fomos deitar, não consegui dormir. Ficava olhando para o teto do quarto, escutando a respiração irregular da Joana ao meu lado. Quantas noites ela tinha passado acordada, sofrendo sozinha, enquanto eu dormia sem imaginar nada? A manhã chegou cinzenta e pesada. Era sexta-feira, e normalmente a Joana já estaria na cozinha preparando café, cantarolando baixinho como sempre fazia. Mas dessa vez, ela continuou na cama, encolhida debaixo da coberta como se quisesse desaparecer. Bom dia, disse quando a vi se mexer. Bom dia, ela respondeu, mas não me olhou nos olhos. Na cozinha, a Letícia já estava tomando café, vestida com o uniforme do hospital. Ia voltar para São Paulo naquela manhã. Pai, a mamãe está bem? Ela perguntou, preocupada. Escutei vocês conversando até tarde. Olhei para Joana, que tinha aparecido na porta da cozinha de camisola e roupão, com o cabelo despenteado e os olhos inchados de chorar. Filha, comecei. Sua mãe tem uma coisa para te contar. A próxima meia hora foi uma das mais difíceis da minha vida. Ver minha filha descobrir que a mãe estava viciada em remédios, que estava endividada, que tinha mentido sobre tudo, foi como assistir o mundo dela desmoronar em tempo real. A Letícia chorou, gritou, fez perguntas que a Joana não sabia responder. No final, abraçou a mãe e disse que íamos enfrentar aquilo juntos, como família. Pai, existe um lugar em Uberlândia, um centro de tratamento para dependência química, ela disse, já pesquisando no celular. Eles atendem pelo SUS. Vou ligar para lá antes de viajar. Dependência química. Escutar minha filha falando sobre minha mulher nesses termos foi como levar um soco no estômago de novo. Mas, ao mesmo tempo, senti um alívio. Finalmente tínhamos um plano. Finalmente não estávamos mais sozinhos naquela situação. A Letícia conseguiu marcar uma consulta para segunda-feira no Centro de Atenção Psicossocial. Antes de ir embora, conversou comigo na varanda, longe da Joana. Pai, o senhor sabia que ela estava mal há um tempo, ela disse. Nos últimos telefonemas, ela parecia diferente. Mais ansiosa, mais confusa. Por isso comecei a mandar o dinheiro. Por que você não me contou? Perguntei. Porque ela me pediu para não contar. Disse que o senhor já estava preocupado demais com a própria saúde, que não queria dar mais trabalho. Mais uma mentira da Joana. Eu estava bem de saúde, nunca dei motivo para ela pensar o contrário. A partir de agora, não escondemos mais nada, disse para Letícia. O que sua mãe precisar, nós três decidimos juntos. Ela concordou e partiu para São Paulo, prometendo voltar no fim de semana seguinte. Quando ficamos sozinhos, pedi para Joana me mostrar onde estavam os remédios. Fomos juntos até o banheiro, e ela abriu a caixinha que eu conhecia há anos. Por baixo dos medicamentos normais, dipirona, omeprazol, vitamina D, havia uma pilha de cartelas de remédios que eu nunca tinha visto. Clonazepam, alprazolam, diazepam. Nomes que eu não sabia nem pronunciar direito. Quantos você tomou hoje? Perguntei. Ainda não tomei nenhum, ela disse. Estava com medo de você ver. E como você está se sentindo? Ruim, ela admitiu. Com vontade de vomitar. Tremendo. É assim que fica quando eu não tomo. Naquele momento, entendi que não era apenas questão de parar de uma hora para outra. Minha mulher estava fisicamente dependente daqueles remédios. Se parasse de repente, podia ter problemas sérios. Vamos aguardar até segunda, disse. Não toma mais nada até lá, mas se ficar muito ruim, a gente vai no pronto-socorro. O fim de semana foi uma tortura. A Joana passou mal o tempo todo, suando, tremendo, tendo pesadelos quando conseguia dormir um pouco. Várias vezes pensei em dar os remédios para ela, só para ver ela parar de sofrer. Mas toda vez que olhava para aquelas cartelas, lembrava das dívidas, das mentiras,
de tudo que aqueles comprimidos pequenos tinham destruído na nossa família. Na segunda-feira, chegamos cedo no Centro de Atenção Psicossocial. Era um prédio simples na região central, com uma sala de espera cheia de gente que parecia estar passando pelos mesmos problemas que nós. A psicóloga que nos atendeu, doutora Mariana, era uma mulher jovem, mas que falava com uma segurança que me tranquilizou imediatamente. Seu caso não é incomum, ela disse para Joana. Muitas pessoas começam com ansiolíticos prescritos e acabam desenvolvendo dependência. O importante é que você veio procurar ajuda. Ela explicou que seria necessário um processo de desintoxicação gradual, acompanhado por médico e psicólogo. Seriam encontros semanais, medicação controlada para amenizar os sintomas da abstinência e muito apoio da família. E quanto às dívidas? Perguntei. Isso também faz parte do tratamento, ela explicou. Vamos trabalhar os comportamentos compulsivos que levaram aos gastos excessivos. Saímos de lá com uma receita médica para redução gradual dos remédios e um agendamento para a semana seguinte. Era o primeiro dia do resto das nossas vidas. As primeiras semanas de tratamento foram as mais difíceis que já enfrentamos em 45 anos de casamento. A Joana tinha dias em que parecia estar melhorando, mais comunicativa, mais parecida com a mulher que eu conhecia. Mas tinha outros dias em que ficava irritada por qualquer coisa, chorava sem motivo, ou passava horas olhando para o nada. A doutora Mariana tinha me explicado que isso era normal. O cérebro dela está reaprendendo a funcionar sem os remédios, disse. É um processo que demora, mas ela vai se recuperar. O pior era ver como a abstinência afetava fisicamente a Joana. Suas mãos tremiam tanto que às vezes ela não conseguia segurar uma xícara de café. Tinha suores frios no meio da noite que a deixavam encharcada. E os pesadelos? Jesus, os pesadelos eram terríveis. Várias vezes acordei com ela gritando, se debatendo na cama como se estivesse fugindo de alguma coisa. Nesses momentos, eu a abraçava e ficava sussurrando no ouvido dela que estava tudo bem, que eu estava ali, que ia passar. A Letícia vinha todo fim de semana, e isso ajudava muito. Ela conversava com a mãe de um jeito que eu não conseguia, talvez por ser mulher, talvez por ser enfermeira e entender melhor o que estava acontecendo. Pai, ela me disse num sábado à tarde, enquanto a Joana cochilava na sala, o senhor precisa cuidar da sua saúde também. Esse estresse todo pode fazer mal. Ela tinha razão. Eu tinha emagrecido quase 5 quilos em 3 semanas. Não conseguia me concentrar em nada, não tinha vontade de assistir televisão, de conversar com os vizinhos, de fazer nada que fazia antes. É que eu me sinto culpado, admiti. Como é que eu não percebi que ela estava sofrendo tanto? Porque ela não queria que o senhor percebesse, a Letícia respondeu. Pessoas com dependência ficam muito boas em esconder o problema. No consultório, a doutora Mariana começou a atender nós dois juntos algumas vezes. Ela me explicou que eu também precisava de apoio, que cuidar de uma pessoa em tratamento era muito desgastante. Arnaldo, ela me disse numa sessão, você não pode se responsabilizar pelo vício da Joana. Isso é uma doença, não uma escolha consciente que ela fez para te magoar. Mas era difícil não se sentir responsável. Quantos sinais eu tinha perdido? Quantas vezes a Joana tentou me contar alguma coisa e eu estava distraído, assistindo o jornal, mexendo no jardim. A questão das dívidas também estava pesando muito. Todo dia chegavam cartas de cobrança, telefonemas insistentes. Tivemos que ir ao banco e explicar a situação para tentar renegociar os empréstimos. O gerente, seu Marcos, que nos conhecia há anos, ficou chocado quando contamos o que estava acontecendo. Mas a dona Joana sempre foi tão organizada com o dinheiro, ele disse, balançando a cabeça. Quem diria? Conseguimos estender os prazos e reduzir um pouco os juros, mas mesmo assim íamos ter que apertar muito o cinto pelos próximos anos. Cortamos a televisão por assinatura, cancelamos o telefone fixo, começamos a fazer compras só do básico necessário. Pelo menos a casa está quitada, eu disse para Joana numa noite, tentando animá-la. Não vamos ficar na rua. Arnaldo, ela respondeu, e sua voz estava mais firme do que eu ouvi há semanas. Eu quero que você saiba que eu vou pagar cada centavo dessa dívida. Não sei como, mas vou. Era a primeira vez que ela falava em futuro, em planos, desde que tudo tinha começado. Senti uma pontinha de esperança crescendo no meu peito. Na 4ª semana de tratamento, aconteceu algo que mudou tudo. A Joana estava lavando louça, uma coisa simples que ela não conseguia fazer direito há meses por causa do tremor nas mãos, quando o prato escorregou e quebrou no chão.
Normalmente, ela teria começado a chorar ou ficado muito nervosa. Mas dessa vez, ela olhou para os cacos no chão e disse: igual a mim. Quebrada, mas ainda dá para juntar os pedaços. Naquela noite, ela dormiu a noite inteira sem pesadelos pela primeira vez desde o início do tratamento. 2 meses depois do início do tratamento, a vida começou a ter uma rotina nova. Toda terça e quinta-feira íamos ao CAPS, onde a Joana participava de grupos de apoio e sessões individuais. Às quintas, eu também tinha minha sessão com a doutora Mariana. A transformação na Joana era lenta, mas visível. Ela começou a sorrir de novo, não aqueles sorrisos forçados que ela dava quando tentava esconder que estava mal, mas sorrisos verdadeiros. Pequenos, mas reais. Uma manhã, acordei com cheiro de café fresco vindo da cozinha. Há meses que não acordava assim. Encontrei a Joana na cozinha, ainda de camisola, mas cantarolando baixinho enquanto preparava o café da manhã. Bom dia, disse, e ela se virou para mim sorrindo. Bom dia, amor, respondeu, e me deu um beijinho no rosto como fazia antes de tudo aquilo começar. Era estranho como as coisas mais simples tinham virado novidade. Um beijo de bom dia, o cheiro de café, ela cantarolando. Coisas que eu dava como garantidas e que de repente se tornaram preciosas. No grupo de apoio, a Joana começou a falar sobre nossa situação. No começo, ela só ouvia as outras pessoas, mas com o tempo foi ganhando coragem para dividir sua própria história. Hoje minha mulher falou no grupo, contei para Letícia num telefonema. Ela disse que a pior parte não eram os remédios, mas as mentiras. Que mentir para mim era o que mais doía. E como o papai está se sentindo? A Letícia perguntou. Melhor, admiti. Ainda fico pensando no que poderia ter feito diferente, mas a doutora Mariana está me ajudando a entender que não foi culpa minha. A questão do dinheiro continuava apertada, mas encontramos algumas maneiras de ajudar. A Joana começou a fazer doces para vender na vizinhança, brigadeiros, beijinhos, pudins. Não era muito dinheiro, mas ajudava e, principalmente, dava um propósito para ela. Sabe o que é bom nisso? Ela me disse uma tarde, enquanto enrolava brigadeiros. É que quando estou fazendo os doces, não penso em remédio. Não penso em nada ruim. Só me concentro ali. A doutora Mariana explicou que isso era parte da recuperação. Encontrar atividades que ocupassem a mente de forma positiva. O seu Antônio da esquina começou a comprar pudim dela toda semana. A dona Rosa do mercadinho começou a revender os doces. Pequenas coisas, mas que faziam a Joana se sentir útil novamente. Uma tarde, chegamos em casa e encontramos a Letícia na varanda. Ela tinha vindo de surpresa de São Paulo. Que susto! A Joana disse, mas estava feliz. Vim ver como vocês estão, a Letícia disse, abraçando nós dois. E trouxe uma novidade. Ficamos curiosos. Consegui uma vaga para mamãe numa oficina de artesanato aqui no centro, ela anunciou. É gratuita, 2 vezes por semana. Eles ensinam crochê, bordado, pintura em tecido. Os olhos da Joana brilharam de um jeito que eu não via há muito tempo. Sério? Ela perguntou. Eu sempre quis aprender a fazer crochê direito. E tem mais, a Letícia continuou. Eles têm um projeto de geração de renda também. O que vocês produzem lá, eles ajudam a vender. Naquela noite, a Joana ficou empolgada planejando o que ia aprender na oficina. Falou em fazer colchas, tapetes, centros de mesa. Era a primeira vez em meses que eu a via fazendo planos para o futuro. Arnaldo, ela me disse antes de dormirmos. Eu sinto que estou voltando a ser eu mesma. Você nunca deixou de ser você, respondi. Só ficou perdida por um tempo. Mas sempre foi a mesma mulher que eu me apaixonei há 45 anos. Elas se aninharam no meu braço como fazia quando éramos namorados. Obrigada por não ter desistido de mim, sussurrou. Nunca, respondi. Nunca vou desistir de você. Lá fora, começou a chover novamente. Mas dessa vez, o som da chuva na janela não era melancólico. Era esperançoso, como se estivesse regando nossa vida nova. 6 meses depois daquela conversa terrível na cozinha, nossa vida tinha mudado completamente. A Joana estava 3 meses sem tomar nenhum ansiolítico não prescrito. Ainda tomava uma medicação controlada, mas muito menor e acompanhada pelo psiquiatra do CAPS. A oficina de artesanato se tornou a paixão dela. 2 vezes por semana, ela saía de casa animada,
levando sua sacola com linhas e agulhas. Voltava contando novidades, mostrando o que tinha aprendido, planejando o próximo projeto. Olha isso, ela disse numa tarde, me mostrando um centro de mesa que tinha feito. Era delicado, com um padrão de flores que parecia profissional. Ficou lindo, falei, e não era só para agradar. Realmente estava lindo. A professora disse que tenho talento, ela contou, orgulhosa. E já vendi 2 iguais a esse. Os doces e o artesanato estavam ajudando não só com o dinheiro, mas principalmente com a autoestima da Joana. Ela tinha encontrado algo que gostava de fazer e que as pessoas valorizavam. Uma manhã de setembro, ela chegou da oficina mais animada do que nunca. Arnaldo, você não vai acreditar, disse, tirando o casaco. A coordenadora da oficina me convidou para dar aulas. Dar aulas? Perguntei, surpreso. Para iniciantes, ela explicou. Ela disse que tenho jeito para ensinar, que sou paciente e explico bem. Dar aulas. Minha Joana, que alguns meses atrás não conseguia segurar uma xícara direito, agora ia ensinar outras pessoas. Não vai ser muito dinheiro, ela continuou, mas é um reconhecimento, né? Alguém confia em mim para ensinar. Naquela noite, ela ficou ensaiando como ia explicar os pontos básicos do crochê. Eu fingia estar assistindo televisão, mas na verdade estava observando ela, maravilhado com a transformação. A questão das dívidas também estava se resolvendo aos poucos. Com o dinheiro dos doces, do artesanato e agora das aulas, conseguimos quitar o cartão de crédito. Ainda devíamos no banco e no carnê da loja, mas estava tudo em dia, sem atraso. Em 2 anos a gente quita tudo, calculou a Joana numa noite, fazendo contas num caderninho. Se continuarmos assim, em 2 anos estamos livres. A Letícia continuava vindo todo mês e sempre comentava na melhora da mãe. Pai, a mamãe está irreconhecível, ela me disse numa visita. Nos telefonemas ela parece animada, tem assunto, conta as novidades da oficina. E você, filha, como está lidando com tudo isso? Melhor, ela admitiu. No começo fiquei muito culpada, achando que deveria ter percebido antes. Mas agora vejo que o importante é que ela buscou ajuda. Era verdade. No começo, eu também carregava muita culpa. Culpa por não ter percebido, por não ter sido o marido que achava que era. Mas com a ajuda da doutora Mariana, aprendi que culpa não resolve nada. O que importa é o que fazemos a partir do momento que descobrimos o problema. Uma tarde, a Joana chegou da oficina com uma proposta inesperada. Arnaldo, a coordenadora quer organizar uma exposição com os trabalhos dos alunos, ela disse. E quer que alguns de nós contem nossa história. Sua história? Perguntei. Como o artesanato ajudou na recuperação, ela explicou. Tem várias pessoas lá que estão se recuperando de diferentes problemas. Alcoolismo, depressão, ansiedade. A ideia é mostrar como a arte pode ser terapêutica. A perspectiva de contar publicamente sobre seu vício deixou a Joana nervosa, mas também determinada. Quero fazer isso, ela disse. Quero que outras pessoas saibam que é possível se recuperar, que não é o fim do mundo. A exposição aconteceu num sábado de manhã no Centro Cultural da cidade. Havia trabalhos lindos, pinturas, esculturas, peças de crochê, bordados. E histórias ainda mais lindas de pessoas que encontraram na arte uma forma de curar suas feridas. Quando chegou a vez da Joana falar, senti meu coração bater forte. Ela estava nervosa, mas firme. Meu nome é Joana, ela começou. E há 8 meses descobri que estava viciada em ansiolíticos. O silêncio no auditório era total. Pessoas prestando atenção em cada palavra dela. Por mais de 1 ano, menti para minha família, me endividei, perdi o controle da minha vida, ela continuou. Achei que nunca mais ia ser a pessoa que era antes. Ela contou sobre o tratamento, sobre as dificuldades, sobre como o artesanato ajudou a encontrar um propósito novo. Hoje eu ensino crochê para outras pessoas que estão começando sua recuperação, ela terminou. E posso dizer que sou mais feliz hoje do que era antes de tudo isso acontecer. As pessoas aplaudiram, e vi lágrimas nos olhos de várias mulheres na plateia. Após a apresentação, algumas vieram conversar com a Joana, contar suas próprias histórias, pedir conselhos. No carro, voltando para casa, ela estava radiante. Sabe o que mais me deixou feliz? Ela disse. Foi ver que nossa história pode ajudar outras pessoas. Você foi muito corajosa, respondi.
Muito corajosa. Aprendi que esconder as coisas só piora tudo, ela disse. A verdade dói no começo, mas é a única coisa que cura de verdade. Naquela noite, pela primeira vez em quase um ano, fizemos amor. Não foi igual a antes. Éramos duas pessoas diferentes, que tinham passado por uma tempestade juntas. Mas foi bonito, foi real, foi cheio de amor. Um ano após aquela conversa que mudou nossas vidas, estávamos celebrando algo que nunca pensei que comemoraria: um ano de sobriedade da Joana. A doutora Mariana tinha explicado que dependência química é uma doença crônica, não tem cura, mas pode ser controlada. E um ano limpa era uma conquista e tanto. A Letícia veio de São Paulo especialmente para essa data. Fizemos um almoço simples, mas gostoso, com aquele frango ensopado que a Joana fazia tão bem, o mesmo prato que estávamos comendo naquela noite terrível quando tudo começou. Mãe, a Letícia disse durante o almoço, eu trouxe uma coisa para você. Era um quadrinho pequeno, com uma frase bordada, um dia de cada vez. Era o lema dos grupos de apoio que a Joana frequentava. Para lembrar que cada dia é uma vitória, a Letícia explicou. A Joana começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria. Depois do almoço, fomos até o CAPS para uma sessão especial. Era tradição do centro fazer uma pequena cerimônia para quem completava um ano de tratamento. Joana conseguiu algo que muitas pessoas não conseguem, disse a doutora Mariana para o grupo. Ela admitiu que precisava de ajuda, aceitou o tratamento e trabalhou duro para se recuperar. O grupo, pessoas em diferentes estágios de recuperação, aplaudiu. Algumas eu já conhecia de vista, outras eram novas. Mas todas entendiam o que significava aquele momento. Gostaria de dividir uma coisa com vocês, a Joana disse para o grupo. Hoje pela manhã, minha filha me perguntou se eu me arrependo de tudo o que aconteceu. E eu disse que não. Alguns ficaram surpresos com a resposta. Não me arrependo porque aprendi coisas sobre mim mesma que nunca saberia de outra forma, ela continuou. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza. E aprendi que minha família me ama mais do que eu merecia. Quando saímos do CAPS, o sol estava se pondo. Era uma tarde linda de março, quase no mesmo período do ano em que tudo tinha começado. Quer passar na oficina? A Joana perguntou. Quero mostrar o projeto novo que estamos fazendo. A oficina estava quase vazia. Só tinha a coordenadora e duas alunas. A Joana me mostrou um tapete enorme que estavam fazendo coletivamente. Cada pessoa contribuía com um pedaço, e no final viraria uma peça única. É lindo, comentei, observando os diferentes padrões e cores se encaixando harmoniosamente. Igual à vida, né? Disse uma das alunas, uma senhora chamada Conceição. Cada pedaço é diferente, mas no final forma algo bonito. No caminho de casa, passamos pela padaria do seu João. Ele acenou da porta, sorrindo. Dona Joana, trouxe os beijinhos da semana? Ele perguntou. Amanhã eu trago, ela respondeu. Fiz uns de cocô que ficaram uma delícia. Era incrível como nossa rotina tinha se transformado. A Joana tinha seu círculo social novo, as amigas da oficina, os clientes dos doces, as alunas de crochê. Era uma vida mais rica do que a que era incrível como nossa rotina tinha se transformado. A Joana tinha seu círculo social novo, as amigas da oficina, os clientes dos doces, as alunas de crochê. Era uma vida mais rica do que a que tínhamos antes, mesmo com menos dinheiro. Em casa, ela foi direto para a cozinha preparar os beijinhos para o seu João. Eu me sentei na mesa e fiquei observando ela trabalhar. Suas mãos, que antes tremiam tanto, agora se moviam com precisão e delicadeza, enrolando cada docinho com cuidado. Arnaldo, ela disse sem parar de enrolar os docinhos, tem uma coisa que eu nunca te contei. Meu coração deu uma pequena acelerada. Depois de tudo que passamos, ainda me assustava quando ela começava uma frase assim. O que foi? Perguntei, tentando manter a voz calma. No meu pior dia, quando eu estava no fundo do poço, pensei em acabar com tudo, ela disse, ainda sem me olhar. Tinha tomado tantos remédios que estava confusa, desesperada. Cheguei até escrever uma carta. Senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com a idade. Uma carta de despedida? Perguntei, com a voz quase sumindo. Ela confirmou, finalmente me olhando. Estava guardada numa gaveta do guarda-roupa. Queimei ela semana passada. Levantei da cadeira e fui abraçá-la por trás,
sentindo suas mãos ainda trabalhando com os docinhos, mas agora tremendo levemente. Por que você nunca me contou isso? Perguntei, enterrando o rosto no pescoço dela. Porque tinha vergonha. E por quê? Porque não queria que você soubesse o quanto eu estava perdida, ela respondeu. Mas agora, 1 ano depois, sinto que posso falar sobre isso. Sinto que sobrevivi de verdade. Ficamos abraçados ali na cozinha, com o cheiro dos beijinhos de cocô no ar e o som distante da televisão do vizinho. Era um momento pesado e leve ao mesmo tempo, pesado pela revelação, leve pela certeza de que tínhamos superado aquela fase. Sabe o que me salvou? Ela perguntou, se virando para me abraçar de frente. O quê? Pensar em você acordando e me encontrando. Não conseguia fazer isso com você. Não conseguia te deixar com essa dor. Choramos juntos ali na cozinha, mas não era choro de tristeza. Era choro de gratidão, de alívio, de amor. Nunca mais me esconda uma coisa dessas, pedi. Nunca mais, ela prometeu. Aprendi que os segredos são veneno. Naquela noite, depois do jantar, ela trouxe o quadrinho que a Letícia tinha dado e pendurou na parede da cozinha, bem em frente à mesa onde sempre tomávamos café. Para lembrar todo dia, ela disse. Um dia de cada vez. Antes de dormir, ligamos para Letícia para contar como tinha sido o dia. Ela estava feliz, orgulhosa da mãe, e prometeu voltar no mês seguinte. Pai, ela disse antes de desligar. Obrigada por ter cuidado da mamãe. Por ter ficado. Família é isso, filha, respondi. É ficar. É cuidar. É não desistir nunca. Quando desliguei o telefone, a Joana já estava na cama, lendo um livro sobre técnicas de crochê que tinha pego emprestado na biblioteca. Vem deitar, ela chamou, batendo no colchão ao lado dela. Me deitei e elas se aninharam no meu braço, como sempre fazia. Arnaldo, ela disse, já sonolenta. HM. Obrigada por não ter desistido da gente. Obrigado por ter voltado para mim, respondi, beijando o topo da cabeça dela. Lá fora, a rua estava silenciosa. Uberlândia dormia tranquila. E nós também. Pela primeira vez em mais de 1 ano, dormi sem me preocupar se ela estaria bem no dia seguinte. Ela estava bem. Nós estávamos bem. A tempestade tinha passado, e nossa casa continuava de pé. 2 anos se passaram desde aquela conversa que abalou nossa vida. Hoje, numa manhã ensolarada de março, estou sentado na mesma mesa da cozinha onde tudo começou, observando a Joana preparar o café como sempre fez, cantarolando baixinho uma música antiga. Sobre a mesa, além das xícaras e do pão de açúcar, há algo novo, uma pasta com certificados. A Joana se formou como artesã profissional e agora coordena 2 grupos na oficina do centro da cidade. Os docinhos dela viraram um pequeno negócio, encomendas para festas, vendas regulares em 3 padarias da cidade. Lembra o que você me disse naquela noite? Ela pergunta, servindo o café fumegante. Que não existia nada que eu pudesse falar que mudaria o amor que você sentia por mim. Lembro, respondo, sorrindo. Você tinha razão, ela diz, se sentando na cadeira da frente. Não mudou. Só cresceu. É verdade. O amor que sinto por ela hoje é diferente do que sentia antes. É mais consciente, mais escolhido, mais forte. É o amor de quem conhece a fragilidade da pessoa amada e decide amar ainda mais por isso. A Letícia casou no ano passado e mora agora em Uberlândia, a apenas 20 minutos da nossa casa. Ela trouxe o marido, o Rafael, para conhecer os sogros numa tarde de domingo. Enquanto ela e a mãe conversavam sobre os preparativos para o primeiro neto que está chegando, Rafael me perguntou sobre a história da família. Foi difícil? Ele quis saber. Foi a coisa mais difícil que já enfrentamos, respondi. Mas também foi a que mais nos ensinou sobre o amor verdadeiro. Hoje, a Joana completa 2 anos sem usar ansiolíticos sem prescrição médica. Ainda toma uma medicação controlada, muito baixa, acompanhada pelo psiquiatra. Mas não é mais aquela pessoa perdida, desesperada, que mentia para esconder a dor. Sabe o que aprendi nesses 2 anos? Ela me diz, mexendo açúcar no café. Que a gente não se casa só para os momentos bons. A gente se casa para os momentos ruins também. Na parede da cozinha, além do quadrinho Um Dia de Cada Vez, agora fotos dos trabalhos de artesanato dela, uma foto da formatura na oficina e uma carta de agradecimento de uma aluna que se recuperou de depressão através do crochê. As dívidas foram todas quitadas no mês passado. Foi uma festa pequena, só nós 2,
com direito a guaraná gelado e o beijinho de cocô que sobrou da encomenda da semana. Agora podemos começar a guardar dinheiro de novo, ela disse naquele dia. Para quê? Perguntei. Para visitar lugares. Para conhecer o neto quando chegar. Para viver, ela respondeu, sorrindo. Viver. Que palavra bonita. Durante muito tempo, apenas sobrevivemos. Agora estamos vivendo de novo. A doutora Mariana se tornou quase uma amiga da família. Nas últimas sessões, que agora são mensais, ela sempre comenta sobre nossa evolução como casal. Vocês são um exemplo, ela nos disse na última consulta. Mostram que é possível reconstruir a confiança, que os relacionamentos podem sair mais fortes das crises. Nem sempre é fácil. Tem dias que a ansiedade da Joana volta, que ela fica mais quieta, mais preocupada. Mas agora sabemos reconhecer os sinais, sabemos como lidar, sabemos que é temporário. Quando você sente que a ansiedade está voltando, eu sempre pergunto, o que você faz? Respiro fundo, pego minha agulha de crochê e lembro que já passei por coisa pior, ela responde. E principalmente, converso com você. Conversar. Essa foi nossa maior conquista. Aprendemos a conversar de verdade, sem esconder nada, sem medo de magoar ou decepcionar. Aprendemos que o amor verdadeiro não se quebra com a verdade, ele se fortalece. Esta manhã, enquanto tomamos café e planejamos o dia, ouço Letícia chegando na nossa rua. Ela vem almoçar conosco todo domingo, tradição que começou depois da nossa recuperação. Chegou nossa filha, aviso, ouvindo o barulho do carro dela. Vou fazer aquela carne de panela que ela gosta, Joana diz, já se levantando. Precisa de ajuda? Pergunto. Sempre, ela responde, me dando um beijinho no rosto. Para o resto da vida. Para o resto da vida. 47 anos de casamento agora. E ainda temos muito pela frente. Temos um neto chegando, temos sonhos novos, temos uma vida reconstruída sobre bases mais sólidas. Quando as pessoas me perguntam como superamos aquela crise, eu sempre respondo a mesma coisa, não superamos. Aprendemos a viver com ela, aprendemos com ela, crescemos através dela. O vício da Joana não foi o fim da nossa história. Foi o começo de uma história nova, mais honesta, mais profunda, mais verdadeira. E enquanto ela prepara o almoço para nossa filha, cantarolando baixinho na cozinha cheia de sol, eu sei que escolheria passar por tudo de novo se fosse necessário. Porque o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades. É aquele que aprende a dançar na chuva. A vida não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Mas o amor pode ser perfeito mesmo na imperfeição. E isso, descobrimos, é mais do que suficiente para uma vida inteira de felicidade.